tempo eu devo estudar para passar em medicina? Vamos falar sobre isso? Vamos nessa. Eu me chamo Débora, sou professora de exatas e sou uma especialista nos vestibulares de medicina que a Banca VUNESP prepara, e esse perfil existe para você conquistar a sua vaga em menos de um ano. E o assunto hoje é quanto tempo, Débora, quantas horas eu tenho que dedicar para eu realmente conseguir aprovação em medicina em qualquer faculdade que a Banca VUNESP prepara. É uma pergunta muito boa, mas não é uma pergunta tão simples de responder, e aí nós temos que levar algumas coisas em consideração. Então vamos entender aqui algumas coisas. Primeiro, para quem que é medicina, né? Porque assim, olha só, até um tempo atrás, geralmente os alunos aprovados em medicina eram aqueles alunos de cursinho. Então, quantas horas tem que ficar no cursinho? Quanto tempo eu tenho que me dedicar? Não é a realidade de hoje. Hoje nós temos 3 realidades para o vestibular de medicina. Nós temos os alunos de ensino médio, que eles estão cursando o 3º ano e querem passar direto do 3º. Nós temos alunos do cursinho, que já fazem cursinho, ou já fizeram cursinho, já está 1, 2, 3, 4, 5 anos nesse caminho. E nós temos as pessoas que queriam fazer medicina em algum momento da vida, não deu certo, e a pessoa voltou para realizar esse sonho agora. Então, percebeu que nós temos 3 realidades completamente diferentes? O aluno do 3º ano, ele é completamente diferente de uma pessoa que está voltando a estudar agora. E também é diferente do aluno do cursinho. Então, tem particularidades. Então, se eu disser, você precisa de 4 horas por dia, e nós estamos falando de 3 perfis, estaria sendo injusto com alguns, certo? Então, não é. A primeira coisa que tem que entender é o seguinte: a pergunta que tem que ser feita não é essa. Não é quantas horas eu tenho que ter para dedicar. Eu dependo de algumas informações. E eu vou levantar essas informações aqui para você fazer a sua listinha, organizar a sua rotina dentro da sua característica, para você saber o que é ideal para você. Se você é um aluno de 3º ano, você tem um mundo ideal. Se você é um aluno de cursinho, você tem outro mundo ideal. E se você está voltando agora, você tem um outro mundo ideal. Tudo bem? Então, vamos pensar. Qual é o ponto da jornada que eu estou? Vamos pegar aqui o primeiro caso, o aluno que está no ensino médio. O aluno que está no ensino médio, normalmente ele tem aula todos os dias de manhã. Algumas escolas têm aulas 2 dias da semana, tem aula à tarde também, algumas 3 dias da semana. Tem alguns alunos que têm aula até as 4 todos os dias. Tem alguns alunos que só têm aula de manhã, não tem aula nenhuma à tarde. Então, depende muito da sua realidade. O que você precisa entender? Primeiro ponto, qual a faculdade que você quer passar? Isso vai determinar muita coisa. Olha só, Débora, eu quero fazer São Caetano, São Camilo, Santa Marcelina, Unisa ou alguma faculdade nível 1. O aluno que quer fazer o vestibular em uma faculdade nível 1, ele pode ter menos tempo de dedicação do que um aluno que quer fazer AIS em Santa Casa e ABC, por exemplo. Por que, Débora? Porque o grau de complexidade desses níveis são distantes. Então, uma prova nível 1, eu preciso dominar uma quantidade de conteúdo e uma certa profundidade do conteúdo. Quando eu vou para uma prova Santa Casa, AIS, ABC, provas níveis 2, níveis 3, a minha profundidade no conteúdo é muito maior. Então, obrigatoriamente, eu vou ter que me dedicar mais. Então, a primeira coisa, o foco. Débora, eu quero Unifesp, quero Unesp. Olha só, o que você quer, eu preciso ter um grau de complexidade maior nas questões, então eu preciso me dedicar um pouco mais. Então, não é tão simples essa pergunta. Então, não depende só da quantidade de horas. Depende ali de qual é o seu foco, onde você quer passar. De acordo com a faculdade que você quer passar, a gente vai traçar um plano. E esse plano precisa contemplar a sua faculdade. Para eu saber o quê? O quanto eu tenho que entender e dominar os conteúdos para eu atingir meu objetivo. E essa quantidade, quais são essas coisas que eu vou ter que dominar, vai determinar para mim as horas. Então, se eu quero esse Santa Casa ABC, eu tenho que ter um maior horas? Não só isso. Você vai ter que fazer ajustes na sua rotina para a quantidade de horas, mas também para a qualidade de horas e qualidade do que você está estudando. A pergunta principal que você tem que se fazer é o seguinte: não é a quantidade de horas que você estuda, mas qual é a qualidade do que você está estudando. Porque muitos alunos, agora eu vou falar aqui dos alunos do cursinho, muitos alunos ficam
anos no cursinho, 10 horas no cursinho por dia, 8 horas no cursinho, e não passam. Débora, mas eu estou 10 horas estudando, por que eu não passei? Porque a qualidade do que você está estudando não está de acordo com o que você quer. E agora eu vou falar com bastante conhecimento nessa área, porque é o que realmente acontece. O que é comum entre os alunos que estão aí no cursinho? Eles veem o conteúdo programático inteiro do ensino médio. A questão é a seguinte: a sua prova, e agora eu vou falar sobre a Banca Vunesp que eu conheço, tá? As provas, todas as provas da Banca Vunesp, elas contemplam 30% do conteúdo programático do ensino médio. Exatamente. Se eu pegar todas as provas que a Banca Vunesp faz, eu só contemplaria ali 30% do conteúdo programático. O que significa isso? Significa que 70% do que você estudou o ano passado, ano retrasado, do que você está estudando para passar no vestibular, não cai na sua prova. Então, significa que a qualidade do que você está fazendo está ruim. Então, mesmo que você tenha muitas horas ou poucas horas, dificilmente você vai conseguir aprovação. Por quê? Porque não está sendo eficiente. Então, não basta ter a quantidade de horas, eu preciso ter qualidade nessas horas. E agora eu vou falar de quem está voltando. Gente, quem está voltando agora para estudar, para passar em medicina, jamais pode perder tempo. Ninguém pode. Aluno do terceiro ano pode, aluno do cursinho não pode, mas quem está voltando pode menos ainda, né? Então, essa quantidade de horas tem que ter uma qualidade imensa para que você não perca tempo. Então, você tem que saber exatamente o que você vai focar, exatamente o conteúdo que você vai estudar, exatamente a sequência que você vai seguir, para não correr risco de se comprometer e comprometer mais um ano da sua vida. Tudo bem? Débora, mas não foi essa a pergunta? A pergunta foi quantas horas? E agora eu vou responder. Vai depender da sua realidade. E eu vou dar aqui um campo amostral. Lembra pouco um mínimo de horas. Essa pergunta é mais fácil responder. Quanto que é o mínimo de tempo que eu preciso ter para eu passar em medicina pela Banca Vunesp? Então vamos lá. Um aluno, é lógico que não é só a quantidade de horas, mas se ele tiver um cronograma, se ele souber qual é o conteúdo, se ele tiver as listas certas, depende de uma série de coisas, tá? Eu tenho que ter o tempo, eu tenho que ter o conteúdo, eu tenho que ter a lista certa, eu tenho que ter quem tire minhas dúvidas, mas se você tiver 2 horas por dia eficientes, 2 horas bem estudadas de forma eficiente, você tem como passar em medicina em menos de um ano. Certo? Débora, impossível. Não estou falando coisas para você que eu acho. Eu estou falando de realidades que eu acompanho há mais de 16 anos e não é incomum ter alunos que fazem isso e passam em medicina nas faculdades mais concorridas. Débora, mas eu tenho 4 horas, 6 horas, 8 horas, melhor ainda. Só que não adianta você ter tudo isso de tempo se você não tiver qualidade. Eu já vi casos, e vejo todo ano, alunos que estudam 2 horas por dia, passam no Einstein, na FAMERP, na Unesp, e alunos que ficam 8 horas por dia, não fica nem na lista onde chegaria próximo de rodar, certo? Então, não é só o tempo que eu tenho, mas é a qualidade do que eu estudo dentro desse tempo. Se eu tiver 2 horas bem organizada, focada, dentro do conteúdo certo, canalizando essas 2 horas exatamente na prova que eu vou fazer, é muito mais eficiente do que ter 4 horas estudando de forma aleatória. Sabe por quê? Porque olha só, se 70% do conteúdo programático geral não cai na sua prova, significa que 70% do tempo que você estudou foi jogado fora. Agora, imagina o seguinte, se todo esse tempo que você tem para estudar, se todo esse tempo que você ficou no cursinho ano passado, se você pegasse só 30% do que cai, daquele conteúdo todo, e colocasse toda a sua energia, você já não teria passado? Provavelmente sim. Então, vai um recado aí bem importante, principalmente para quem está no cursinho há muito tempo. Quem está no terceiro ano e está vendo esse vídeo, já vai começar do jeito certo. Quem está voltando agora e está vendo esse vídeo, já vai começar do jeito certo. O quê? Eu preciso de um cronograma para mim, eu preciso saber qual é o conteúdo base, qual é o conteúdo específico, preciso saber quais são os exercícios e tá tudo certo, a pessoa já está sabendo. Inclusive, se você não sabe quais são os conteúdos, deixa aqui no comentário que eu vou gostar de saber para responder você. Agora, você que está no cursinho há muito tempo, há 1 ano, 2, 3 e ainda não passou, para tudo, porque você já devia ter passado.
Débora, então a culpa é minha? Não, ninguém tem culpa. Você só não sabia disso antes. Então, para tudo e pensa o seguinte: quanto tempo eu tenho para estudar? Eu tenho 4 horas, 5 horas, 6 horas, 2 horas, não importa. A questão é, o que eu vou estudar dentro desse tempo? É isso. O que você vai estudar? O que você vai priorizar? Quais são as listas? Quais são os exercícios? Qual o conteúdo para 2025? Você sabe? É isso. Estas são as perguntas que você precisa fazer. Ah, eu vou começar do zero de novo? Eu dou continuidade onde eu parei? Gente, são essas as perguntas que precisam nortear os seus estudos, nortear ali a sequência do que você vai fazer. Que o ano de 2025 seja o seu ano da aprovação. Mas para isso não basta você pensar, ah, vou parar tudo e o ano que vem eu só vou estudar, não vou fazer mais nada, não vou na academia, não vou ter amigos, eu vou ficar só estudando. Não é isso. Não é isso que vai te fazer aprovação. O que vai te trazer aprovação é você canalizar toda essa energia, essa vontade, isso que você quer na faculdade que você realmente quer passar, com o conteúdo certo, da forma certa. Beleza? Se você tiver alguma dúvida, quiser saber mais sobre provas da Banca Vunesp, mais sobre conteúdo, cronograma, deixa aqui na descrição do vídeo. É um prazer enorme responder você. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Ah, se você chegou até aqui, já curte, se inscreve no canal.